Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai continuar a falar sobre matrizes. Bem, operação com matrizes. As operações básicas da matemática, pessoal, elas podem ser utilizadas dentro da nossa matriz, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque cada operação tem a sua condição. Então, a gente precisa sempre verificar quem são as matrizes que estão envolvidas em cada uma dessas nossas operações e entender se as ordens que cada uma das nossas matrizes tem permitem aquele tipo de operação. Como que a gente pode verificar isso? Bem, se a gente pensar aqui na igualdade das matrizes, quando que duas matrizes elas podem ser iguais? As duas matrizes elas podem ser iguais quando as suas ordens elas forem as mesmas, não é? E aí se ela tem ordens iguais, necessariamente a gente consegue fazer a igualdade dos nossos elementos. Uma das maneiras que a gente pode fazer essa representação é chamando uma matriz de A e uma matriz de B, e aí a gente faz a seguinte verificação. A gente diz que a matriz A ela tem o padrão de organização A e J, e a nossa matriz B ela também vai ter um padrão de formação IJ. Então a gente entende que a partir do momento em que as nossas matrizes ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, a gente pode fazer a igualdade dos seus elementos. Então se eu tiver aqui uma matriz A de ordem 2 representada pelos elementos 1, 2, 3, 4, e eu tenho uma matriz B, a qual eu tenho uma certa incógnita, eu posso automaticamente representar que a minha matriz aqui, ó, o elemento que está faltando, ele necessariamente vai ser o 3. Por quê? Porque aqui eu tenho uma igualdade das nossas matrizes. Ou seja, os elementos necessariamente elas precisam ser iguais, ok? Bem, pessoal, e outra operação que nós utilizamos dentro da matriz é a soma e a subtração, que pelo fato de terem as mesmas condições, a gente pode colocar elas juntinhas nesse caso. Bem, dentro da soma e subtração, nós obtemos uma nova matriz a partir da soma e subtração de duas outras matrizes. Então, a partir do momento em que a gente tem a matriz A, que a gente pode representar aqui como sendo 2, 1, 3 e menos 1, e chamar aqui a minha matriz B de 0, 1, 3, 2, e aí a gente tem que parar para pensar nas condições que a gente precisa ter para que se realizem essas operações. Vejam o cuidado que eu tomei aqui. Para que a gente consiga subtrair ou somar elementos de duas matrizes, necessariamente essas matrizes elas precisam o quê? Elas precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para que a gente consiga realizar essas operações. Então, se a gente, por exemplo, fizer aqui a soma da matriz A com a matriz B, a gente vai obter uma nova matriz que a gente vai chamar de C. E como que vai ficar sendo essa matriz C? Bem, essa matriz C aqui no caso vai ser a primeira linha com a primeira coluna da matriz A, somando com a primeira linha e a primeira coluna da matriz B. Ou seja, a gente soma os elementos que estão na mesma posição. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa matriz C teria como elemento da primeira linha e da primeira coluna o 2 mais 0, a qual a gente obtém o 2, ok? Bem, o nosso elemento da primeira linha, segunda coluna, seria o 2, porque seria a soma do 1 com o 1. Aqui, ó, na matriz, na segunda linha, primeira coluna, a gente teria a soma do 3 com 3, a qual a gente teria o elemento 6, e por fim a gente teria o menos 1 mais 2, que daria 1. Ou seja, a gente criou uma nova matriz através da soma dos elementos da matriz A com a matriz B. Como é que seria a subtração? Bem, a subtração se daria da mesma forma, só que aqui, ó, eu vou representar ela através da letra D, ok? A gente teria aqui A menos B igual a D, ok? Como que a gente faria esse processo?
Da mesma forma, a gente sempre vai associar os elementos que estão na mesma posição. Aqui a gente teria o 2 menos 0, que daria 2. Aqui a gente teria o 1 menos 1, que daria 0. Aqui a gente teria o 3 menos 3, que daria 0. E por fim a gente teria o menos 1 menos 2, que daria menos 3. Ok, pessoal? Então, o único cuidado que a gente precisa ter para soma e subtração é entender que as nossas matrizes relacionadas dentro dessas operações, elas precisam ser matrizes de mesma ordem. Elas precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Bem, e outra operação que nós também utilizamos dentro das matrizes é a multiplicação, que nesse caso ela nem sempre vai precisar ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A condição de existência é um pouco diferente para esse tipo de operação. Por quê? Porque quando a gente faz a multiplicação entre matrizes, a gente relaciona todas as linhas que nós temos na nossa primeira matriz com as colunas que a gente tem na nossa segunda matriz. E o que eu quero dizer em relação à primeira matriz e segunda matriz? A multiplicação entre matrizes não é comutativa. Se eu multiplicar a matriz A com a matriz B, eu não vou ter o mesmo resultado se eu multiplicar a matriz B com a matriz A. Tomem cuidado com esse tipo de situação. Então, se eu estou relacionando a condição de existência da multiplicação, não é, através da relação que a gente faz das linhas da primeira matriz com a das colunas da segunda matriz, o que tem que acontecer? A gente precisa ter com que o número de linhas da nossa primeira matriz seja exatamente igual ao número de colunas que a gente tem na nossa segunda matriz. O que a gente pode pensar dentro desse tipo de situação? Bem, eu tenho aqui uma matriz que eu vou chamar de A, representada através das letras M e N, e eu vou ter uma matriz B que eu vou representar elas através da ideia do I e J, ok? Bem, o que eu estou querendo determinar quando a gente faz o produto dessas matrizes? Se a gente estiver fazendo o produto entre a matriz A vezes a matriz B, qual é o cuidado que a gente precisa tomar? Que as linhas que eu tenho na nossa primeira matriz sejam iguais às colunas que que a gente tem na nossa segunda matriz. Então, para que a gente realize o produto entre essas duas matrizes, M precisa ter um número igual a J. Tomem cuidado com esse tipo de situação, ok? Então, a gente pode, por exemplo, multiplicar uma matriz de ordem 2 por 3 com uma outra matriz de ordem 1 por 2. Não é? Por quê? Porque aí o número de linhas da primeira matriz ficou igual ao número de colunas da nossa segunda matriz, ok? Vamos fazer isso pensando em um exemplo, ok? Nesse caso aqui, eu peguei duas matrizes quadradas de mesma ordem, apenas para simplificar o nosso processo, ok? Então aqui eu vou realizar primeiramente o produto entre A e B, ou seja, eu vou pegar as linhas da matriz A e trabalhar elas com as colunas da matriz B para que a gente consiga realizar esse produto. Como que a gente faz esse processo? Bem, com bastante calma, você vai pegar a linha da sua primeira matriz e multiplicar com a coluna da sua segunda matriz. Então, nesse caso, a gente vai ter o 2 vezes menos 1, e aí a gente vai somar com o segundo produto que a gente vai obter nesse caso, que vai ser o 1 vezes 1. E aí a gente fecha o nosso elemento da primeira linha e da segunda coluna do produto dessas duas matrizes, ok? Vamos continuar o nosso processo. Agora, para descobrir quem é o elemento que está na primeira linha com a segunda coluna, a gente vai fazer o produto entre a primeira linha e a segunda coluna. Nesse caso, vai ser o 2 vezes 2 mais o 1 vezes 0, ok?
Continuando o nosso processo, linha 2, coluna 1, a gente vai fazer o produto de 3 vezes menos 1, mais menos 1, vezes 1. Continuando, a gente vai ter aqui agora segunda linha com segunda coluna. 3 vezes 2, mais menos 1, vezes 0. E aí a gente consegue descobrir qual é a matriz que a gente vai obter através desse produto. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter menos 2 mais 2, que vai dar 0. A gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 2 mais 1 vezes 0, que vai ser igual a 2. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter 3 vezes menos 1, que vai dar 3, mais menos 1 vezes 1. Então, aqui a gente vai obter o menos 4. E aqui, por fim, nós temos que isso aqui vai a 0. Então, a gente tem que o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é igual a 6. Então, nesse caso, a gente obteve uma nova matriz, que eu vou chamar aqui de C. E aí, nesse caso, a nossa matriz C ficou como sendo 0, 2, menos 4 e 6. E aí, lembrem-se, o que eu falei para vocês em relação a um produto das matrizes serem comutativos. E como a gente pode perceber que o produto entre matrizes não é comutativo? Basta a gente fazer agora o processo contrário. Ao invés de multiplicar a matriz A pela matriz B, a gente vai multiplicar a matriz B pela matriz A. Então, nesse caso aqui, ó, B aqui no caso, B vezes A, como é que a gente vai ter esse produto? A gente vai ter menos 1, 1, 2, 0, e aí a gente vai multiplicar pelo 2, 3, 1 e menos 1. Sempre fazendo linha com coluna. Então aqui, ó, para descobrir quem é o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu vou fazer o produto entre a primeira linha com a primeira coluna. Mesmo procedimento. Nesse caso aqui a gente vai ter menos 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. Aqui, agora, segunda linha, primeira linha, segunda coluna, a gente vai ter menos 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. Continuando, 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Por fim, 1 vezes 1, mais 0 vezes menos 1. Como que vai ficar agora o produto das nossas matrizes? Bem, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter menos 2 mais 6, que vai dar 4. Aqui a gente vai ter menos 1 menos 2, que vai dar menos 3. Aqui embaixo a gente vai ter o 2. Aqui a gente vai ter o 1. E assim fica sendo a nossa matriz, que eu vou chamar aqui agora de uma matriz D. 4 menos 3, 2 e 1. Ou seja, agora a gente teve uma matriz diferente da encontrada anteriormente. E aí a gente classifica que o produto entre matrizes não é comutativo, ok? Então, multiplicar A por B é diferente de multiplicar B por A. Cuidado com isso. Um outro tipo de matriz que não foi visto anteriormente é a matriz que a gente chama de matriz inversa. De onde é que surge a matriz inversa? A matriz inversa, representada pela letra A menos 1, né? Ou seja, o A elevado a menos 1, se a gente estiver falando de uma matriz A, ela é uma matriz que surge do produto de uma matriz com a sua própria matriz inversa. E a gente obtém como resposta, ou seja, a gente obtém como a matriz que a gente encontra, uma matriz identidade.
Ou seja, nesse caso aqui, ó, se a gente fizer o produto da nossa matriz A com a sua inversa, necessariamente a gente encontra a matriz que a gente chama de identidade. Então, para descobrir uma matriz inversa, a gente precisa fazer duas operações. A gente precisa, primeiramente, realizar o produto entre duas matrizes, para que a gente consiga resolver através da igualdade. Ou seja, a gente faz o produto para pensar na igualdade entre matrizes. Bem, pessoal, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Determine a matriz inversa da matriz A. Então, nesse caso, a gente quer determinar quem é a matriz inversa dessa matriz que a gente chamou de A. Primeira coisa é entender que a nossa matriz inversa, nesse caso, ela vai ser uma matriz a qual os nossos elementos vão ser representados por incógnitas. Então, a gente vai ter aqui, ó, x, y, a e b, ok? E aí a gente vai fazer o produto dessa matriz A com a nossa matriz inversa e vai obter a matriz identidade. Um cuidado que vocês precisam ter, pessoal, é que ó, a nossa matriz aqui ela era de ordem 2. Então, automaticamente, a nossa matriz inversa e identidade também vai ser de ordem 2. Tomem cuidado com esse tipo de situação, ok? Bem, como é que vai ficar aqui a nossa operação? Nesse caso, a nossa operação ela vai formar dois sistemas com quatro equações, para que a gente consiga determinar quem é cada uma das nossas incógnitas da matriz inversa. Como que vai ficar essas nossas equações? Bem, a gente aqui, montando um padrão de formação linha por coluna, vai perceber que a gente vai ter 2x mais A sendo 1, e a gente vai ter o 3x menos A sendo igual a 0. E esse vai ser o nosso primeiro sistema. Bem, resolvendo esse primeiro sistema, a gente percebe que a gente pode somar as nossas equações para eliminar a incógnita A e descobrir quem é o nosso elemento x. Nesse caso, a gente vai ter que 5x é igual a 1, então x é igual a 1/5. Ok? Substituindo na nossa equação de cima, a gente tem que 3 vezes 1/5 é igual a A, então A é igual a 3/5. Determinamos quem é o x, determinamos quem é o A, ok? O nosso segundo sistema vai ter as seguintes equações. A gente vai ter 2y mais b sendo igual a 0, e a gente vai ter 3y menos b sendo igual a 1. Pensando aqui no mesmo padrão de formação, a gente vai ver que 5y vai ser igual a 1, então y vai ser também igual a 1/5. Como é que a gente determina quem é b? Vamos substituir aqui na nossa equação de cima, aonde 2y vai ser igual a menos b. Então, a gente vai ter que 2 vezes 1/5 é igual a menos b. Então, a gente determinou que b é igual a menos 2/5. Então, nós vimos que o produto, a matriz inversa da nossa matriz A, ela vai ser representada pelos elementos 1/5, 1/5, 3/5 e menos 2/5. Ok? Esse é o padrão de formação que a gente tem para descobrir quem é a matriz inversa de uma matriz conhecida. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Bons estudos e até a próxima!